A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. E hoje estaremos aqui para, possivelmente, não sei se vai ser um áudio, um vídeo pequeno, rápido ou pequeno, mas é realmente para dar uma comentada sobre algumas coisas. Filipenses capítulo 1, versículo 17, declara que nós, a igreja, fomos postos para a defesa do Evangelho. Isso se refere a nós defendermos a verdade. E, bem, não se trata do que nós queremos, mas se trata do que a Bíblia prega, certo? E hoje eu gostaria de comentar, eu já fiz um vídeo, por isso que esse aqui possivelmente vai ser breve, sobre a Bíblia foi alterada, tá cheia de erros, corrompida, será? Já ouvi por mais de uma vez pessoas argumentarem isso. Eu vejo algo interessante porque quando a pessoa não sabe argumentar, existe uma frase, aquele que não consegue atacar o argumento, ataca o argumentador. Então, parece que as pessoas não conseguem responder, não conseguem sair do argumento que se coloca e acabam dizendo, não, isso não está no original. Então, parece que seja uma escapatória essa questão de você dizer que a Bíblia está corrompida. É basicamente uma fugida do assunto. É muito fácil você dizer que a Bíblia foi corrompida, mas eu queria fazer uma reflexão com vocês hoje. É interessante porque as pessoas que dizem que a Bíblia está corrompida, eu queria fazer umas perguntas para essas pessoas. Vocês que dizem que a Bíblia está corrompida, aprenderam isso aonde? Porque para alguém fazer uma afirmação como esta, requer-se dessa pessoa pelo menos 3 coisas. Primeiro, você tem conhecimento de manuscritologia? Você já pegou manuscrito por manuscrito e viu se tem erros? Segundo, você tem conhecimento das línguas originais para ter lido no original? Hebraico, grego e aramaico, para ter lido lá para saber se tem erros? Terceiro, você tem conhecimento de crítica textual, processo de tradução? E se houver erro, se houver, como corrigir, qual é o certo, a crítica textual? Então, como é que você fala algo que você nem conhece? A Bíblia está corrompida. Quais são as provas disso? Eu quero que você me mostre aonde que tem provas de que a Bíblia está corrompida. A minha pergunta é a seguinte: erros ortográficos de escrita, talvez uma letrinha diferente, fazem das escrituras erradas? Somente porque tem palavras escritas de forma errada, erros ortográficos. Por exemplo, se eu escrevesse maçã, nós sabemos que maçã, como que é? M-A-C cedilha A, maçã. Imagine se eu escrevesse maçã com Z, maçã. Erros ortográficos, irmãos. Isso não faz das escrituras algo... Até porque a mensagem principal da Bíblia é a salvação por Cristo Jesus, é a expiação de Cristo, é o perdão de pecados que Jesus concedeu por nós, que nós temos que nos arrepender, que nós temos que nos entregar a Cristo, que nós temos que abandonar o pecado e nos voltar para Cristo. Ele nos perdoou, Ele nos libertou. Então, na graça que Ele nos concede, nós podemos ser libertos de tudo que é mal. Então, essa é a reflexão. Será que nós realmente estamos parando para pensar, ou a gente somente está dizendo o que os outros dizem, ou a gente tem conhecimento de causa, o que nós estamos falando? Então, irmãos, é complicado, as pessoas brincam com coisa séria, parece que não sabem. Então, a mensagem, possivelmente eu vou acabar por aqui, talvez eu faça em dois vídeos. A mensagem que eu quero passar é essa. As escrituras são perfeitas. Existem 2 princípios: a inerrância da Bíblia, a suficiência da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E aqueles que dizem que apenas contém a palavra têm muito problema com isso. Então, se você realmente é um daqueles críticos das escrituras, eu falo para você,
Você aprendeu que as escrituras foram adulteradas com quem? Porque você já pegou os manuscritos, você já fez o seu estudo, ou você ouviu falar por aí? Você sabe, irmãos, que no YouTube tem muita pessoa movida por dinheiro. E a própria Bíblia nos manda analisar se aquilo que nós estamos fazendo e falando é verdade. Então, para de dizer coisas que você não tem nem como provar. Entende? Não tem como provar. No processo de tradução das Escrituras, a Bíblia foi preservada. Irmãos, para vocês terem noção, os erros são erros ortográficos. Mas eu vou dividir esse vídeo em dois, tá certo? Tá certo? Possivelmente agora o vídeo já esteja cortado e agora vocês já estejam vendo a segunda parte. Bem, iniciando agora a segunda parte do vídeo, o que tem de erros nas escrituras? Nós vamos tratar sobre isso, ok? Desse lado nós podemos ver aqui hebraico, tá? Eu não estou fazendo isso para mostrar conhecimento, tá bom? E desse lado aqui nós temos o grego. E aqui em cima, para quem viu o meu vídeo de escatologia sabe. Então, vamos lá? Deixa eu me organizar aqui, peraí, irmãos. Vamos lá. A minha pronúncia do hebraico não é tão boa, tá bom, irmãos? Vamos lá. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Aqui é Deuteronômio Devarim 6:4. Então eu tenho o seguinte, eu tenho aqui um Shema, ouve, ó Israel, o nome de Deus aqui, o Senhor, nosso Deus. Aqui nós podemos ver aqui um sufixo que vai mostrar o nosso Deus, Eloheinu, o nome de Deus é um. O nome de Deus aqui está fazendo, o nome de Deus ele vem do verbo ser, por isso que a gente chama Deus de eterno, porque a raiz do nome de Deus que está apagado aqui, vamos lá, a raiz do nome de Deus, ela vem de uma palavra hebraica do verbo ser. Então, o próprio nome já está fazendo a função de um verbo de ligação. Por isso, eu tenho aqui, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Certo? Deuteronômio 6:4. Aí que está a questão. O que eu estou dizendo é o seguinte. Imagine se eu mudasse, irmãos, e colocasse aqui um exemplo bem simples. Tá? Eu não vou mexer no nome de Deus, porque o nome de Deus é sagrado, tá? Tá meio apagado, mas... Enfim, eu vou pegar a palavra errado. E errado. Correto? Essa palavra aqui. Imagine se eu fizesse isso aqui. Sabe o que isso iria mudar? Irmãos, no hebraico nós temos dois tipos de A. Nós temos esse A e nós temos esse A. Então, é basicamente, eu continuo com o A. A pronúncia seria afetada, com certeza, mas a escrita não. E para aqueles que têm conhecimento da língua original, saberiam reconhecer isso como errado. Baruch, que é bendito, bênção, certo? Certo? Imagine se eu pegasse e fizesse assim, em vez desse ponto aqui, que ele vai me fazer esse, eu colocasse um ponto aqui. Tá. Deixa eu ver se eu consigo. Um pontinho aqui. Sabe o que ia acontecer? Em vez de U, seria O. Baruch. Então, é tipos de erros assim, irmãos. É como se eu trocasse
um A por um E, talvez. Para quem tem conhecimento da língua grega, ou da língua hebraica, no caso aqui, isso aqui é fácil demais de resolver, tá? Isso aqui é facinho de resolver, irmãos. No processo de tradução, qualquer pessoa que pegasse um manuscrito e visse esse erro, saberia consertar. E por mais que alguns dissessem, eu não creio, eu não acredito nos tradutores. Ué, você seria desonesto na hora de traduzir as escrituras? Você não seria, não é? Então, quando você, conhecedor das línguas, fosse traduzir, você saberia reconhecer. Não é verdade? Então você não seria desonesto. Aqui eu estou com o texto grego. Inclusive agora a gente vai tratar um pouquinho mais do grego, tá? Vou aproveitar o vídeo para falar também um pouco de grego. Eu tenho Paulos, apóstolos, Christou Iesu diatelematos teu patros remon, tois hagios, tois usin en Efeso, kai pistois en Christo Iesu, haris rimin kai Irene apoteu, patros remon kai Kyriou Iesu Christou. Certo? O que eu tenho aqui de análise sintática? Eu tenho um substantivo, um nome próprio. Eu tenho outro substantivo que está qualificando esse aqui. Eu tenho esse aqui também está qualificando esse. Basicamente, na nossa língua, no português, o Cristo acabou ficando um sobrenome de Jesus. Então, Jesus Cristo acabou ficando como um sobrenome. Mas isso aqui qualifica esse, porque essa palavra significa ungido. Então, é Paulo, apóstolo do ungido Jesus. Ou de Jesus ou ungido. Certo? Então, essa aqui está qualificando esta. Agora, olha que interessante. O que é interessante? A terminação está no genitivo. E esse aqui é um genitivo sem artigo. Por quê? Porque eu tenho uma unidade aqui. Isso aqui é uma unidade. Isso aqui me mostra que as duas palavras estão em concordância gramatical. Elas são uma unidade. Eu não preciso de artigo. Christou Iesu está como uma unidade. Tá certo? Então eu não traduzo Paulo, apóstolo de Cristo, de Jesus. Paulo, apóstolo de um Cristo, de um Jesus. Isso é errado. O jeito certo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Por quê? Porque é uma unidade. A tinta não está saindo, irmãos. Mas eu espero que vocês estejam vendo. Preposição diatelematos. Aqui, olha. O caso genitivo. Telema. Irmãos, é vontade, desejo. Eu tenho aqui, é neutro, é um substantivo neutro. Então eu tenho diatelematos, aqui no caso genitivo. Então, por meio da vontade. Genitivo também, de Deus. Por que está no genitivo? Para concordar. A vontade é de quem? Por meio da vontade de Deus. Então, esse aqui está trabalhando para este. Então, você pode ver que a terminação será a mesma. Isso aqui aponta para o genitivo, isso aqui aponta para o genitivo, porque eu estou fazendo uma união. Ah, tá, mas esse Deus, ele é o quê? É só a vontade dele? Não, também ele é Deus Pai. Olha o genitivo aqui, porque eu estou falando de uma mesma coisa, irmãos. Olha o genitivo aqui também, olha. Genitivo plural. Nosso Pai. Tá tudo no genitivo, porque é uma concordância gramatical aqui. Qualquer pessoa que tenha conhecimento da língua grega sabe disso. Aí que eu tô falando, na hora de traduzir isso aqui, você saberia destas regras? Então, aprenda primeiro, antes de você falar, para você não inventar que aqui tá no indefinido porque não tem artigo. Pois é, vem falar isso para um gramático para você dizer, para você ver. Ele vai falar para você, isso aqui, ó, concordância gramatical. Aqui é um dativo. O dativo, ele tem 3
funções. Ele pode ser um dativo instrumental, que não é o caso, um dativo locativo, que também não é o caso, e um dativo de finalidade, que é o caso. Aos santos, para os santos, os que estão, um particípio, em Éfeso. Aqui é um dativo locativo, de local. A outra função sintática na frase, entende? Por isso que você não poderia traduzir para os santos, os que estão por meio de Éfeso, como se fosse um dativo instrumental. Errado. Isso aqui é um dativo locativo em Éfeso, certo? Então você pode ver que o texto está em perfeita harmonia gramatical. En Efeso kai pistóis. Aqui, olha, esse artigo aqui, os que estão em Éfeso. Então, olha aqui. Aos santos, os que estão em Éfeso, e fiéis. Perceba aqui? Ele está unindo. O artigo serve para cá também. Em Cristo Jesus. Graça, haris. Dativo de novo. A vós e paz. Aqui olha que interessante. A partir de agora, a partir desta preposição aqui, com exceção dessa conjunção, o resto está tudo no genitivo. Apoteu patros remon, kai kirio e assurristu, tudo no genitivo, com exceção dessa palavra, essa conjunção aditiva. Da parte, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, porque o pronome ele vem na frente, esse aqui, nosso Pai, e de Jesus Cristo, e do Senhor Jesus Cristo. Se vocês perceberem, a terminação, Kyrio genitivo, Yesu genitivo, Cristo genitivo, uma unidade. Então, aonde tem artigo aqui? Não tem. Essa preposição apó, ela está qualificando da parte de Deus, nosso Pai, e está sendo usada para Kyrio, e também da parte de Jesus Cristo. Tá certo? No grego, nós temos isso aqui. Deixa eu abaixar. Ton. Eu espero que esteja vendo aí. Dando pra ver. Ton. Bar. Naban. Kai. Saulon. Então eu espero que esteja dando pra ver, tá? Esse é um artigo acusativo singular. Aqui seria a. Então seria aqui a Barnabé e um Saulo, porque aqui não tem um artigo. Cadê o artigo tona aqui? Não existe. E a Barnabé e um Saulo. Será? Não. Por quê? Por que não? Porque esse artigo está trabalhando para esta palavra e trabalhando para esta palavra. Por quê? Porque a terminação está aqui, olha. Esse trabalha para esse. Conjunção, terminação igual, esse trabalha para esse. Entende? Então, na hora da tradução, meus irmãos, para que você tenha noção e você falar que a Bíblia foi traduzida errada, no mínimo, conheça dos idiomas. Não adianta você querer julgar quem traduziu a Bíblia se nem dos idiomas você conhece. A Bíblia está toda errada, é cheia de erros. Pois é. Tu é professor disso aqui?
Eu não estou dizendo que eu sou professor. Tu tem conhecimento aqui? Porque para você julgar uma tradução, você precisa ter conhecimento. Eu não posso dizer que o meu professor de matemática está errado se eu não tiver conhecimento de matemática para poder questioná-lo. Então, se o meu professor de matemática, que é estudado, falar para mim alguma coisa, eu só vou poder questioná-lo se eu souber que ele está errado. Só que para que eu saiba que ele esteja errado, eu preciso ter mais conhecimento que ele. Eu preciso saber do que ele está falando. Não tem como eu questioná-lo se eu não souber do que eu estou falando. É a mesma coisa, como é que você quer criticar as traduções se nem conhecimento você tem? Então, para com isso, irmãos. Que ficam com essa aula de grego, tá certo? É só mais alguma questão. Para que eu possa fazer uma análise no grego de palavras, eu preciso olhar os casos. Os casos determinam a função da frase. Então, por exemplo, caso genitivo, caso dativo, caso nominativo. Sobe aqui. Caso nominativo, tá? O que isso funciona? Quando eu quero trabalhar alguma coisa na frase, eu quero fazer uma unidade, eu quero falar alguma coisa junto. Por exemplo, Jesus Cristo. Eu coloco na mesma terminação. Por quê? Porque eu estou colocando na mesma terminação para mostrar que as duas palavras estão se relacionando. Então, as duas palavras se relacionam. Conjunção kai, Kyrio Iesu Christu. Perceba a terminação aqui, genitivo, genitivo, genitivo. Por quê? Porque eu estou colocando na mesma terminação para mostrar que elas estão falando da mesma coisa. E do Senhor Jesus Cristo. Quem é o Senhor? Jesus Cristo. Entendeu? E é interessante porque essa conjunção, ela está unindo apó teu patros remon, kai kirio Iesu Christo. Essa preposição age tanto para cá, tanto para cá. Tá certo? Então, desta forma, eu não estou querendo mostrar conhecimento. Eu só estou querendo dizer que antes de você criticar uma tradução e antes de você dizer que alguém está errado, conheça para depois você julgar. Tá certo? Então, fiquem na paz do Senhor. É possível que eu vá postar esse vídeo em duas partes. A primeira parte como uma reflexão e a segunda como mais gramática mesmo. Tá certo? Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus.